E para repercutir os bastidores e comentar os resultados das eleições de ontem, o nosso colunista político Arimatea Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Olá, boa noite para todos, boa noite, telespectador. É isso, a gente já começa mostrando os resultados das eleições para governador aqui na Paraíba, aqui na tela do ITN, mas antes eu queria que você comentasse, Ari, um pouquinho sobre a performance do TSE nessas eleições, né? Sobretudo porque o brasileiro enfrentou muita fila, teve muita dificuldade. A sensação que eu tive foi que o TSE preparou uma festa, de repente convidou, sei lá, 500 convidados e preparou um buffet para 20, né? Você teve essa impressão também? Olha, Paulo, esse problema vem um pouquinho atrás e é bom lembrar que uma das pautas prioritárias passada essa eleição é a redistribuição dos eleitores nas sessões eleitorais, e isso passa fundamentalmente pelo aumento das sessões eleitorais. Tomemos por base Campina Grande. Tínhamos até alguns anos atrás 4 zonas eleitorais, o processo de reformulação da Justiça Eleitoral da Paraíba reduziu uma zona eleitoral, as sessões dessa urna suprimida foram redistribuídas com as 3 zonas remanescentes e temos casos flagrantes de sessões eleitorais até acima de 400 eleitores. Sim. A eleição de ontem demonstrou isso. É preciso aumentar urgentemente a quantidade de sessões eleitorais em Campina Grande, e isso se reproduz para outras cidades da Paraíba, e também redistribuir a quantidade de eleitores nas sessões já existentes. Acho que no Brasil inteiro, né, teve essa demora. Exatamente. O João Pessoa teve votação até 8h30, teve gente votando até 8h30, por isso que atrasou um pouquinho, não era que estava prevendo que o resultado seria até 7h30 da noite, mas vamos começar a analisar os números por aqui na tela do ITN. E a gente já começa mostrando como ficaram os números do governo da Paraíba, de modo geral, vamos ver. Como os paraibanos votaram para governador, a gente tem aí João Azevedo com 39,65% dos votos, e isso corresponde a 863.174 votos. Em segundo lugar, Pedro Cunha Lima, que vai disputar com ele o segundo turno, que teve aí 23,9% dos votos, o que equivale a 520.155 votos. Seguido aí, terceiro lugar, Nilvan Ferreira, que ficou com 18,68%, Veneziano com 17,16% e Adjane Simplício, que teve aí 0,44% do total de votos. Ari, na sua avaliação, surpreendeu ou não? Olha, João Azevedo apresentou um crescimento na reta final da campanha. Ele vinha pontuando aí um pouco acima de 30% das intenções de voto e cresceu aí, beirou os 40% da intenção de voto. Esse fenômeno de João Azevedo foi identificado principalmente na avaliação da classe política como João Pessoa. Ao longo dessa campanha inteira, Nilvan Ferreira era apontado como o favorito em João Pessoa com folga. Bastante folga em relação a João Azevedo. E nessa reta final, apurados os votos, chegaram muito próximos Nilvan Ferreira e João Azevedo em João Pessoa. Por sinal, também o candidato Pedro Cunha Lima teve uma boa votação em João Pessoa, até surpreendente, eu diria até recorde em termos de PSDB na capital do estado em eleições gerais. Então, resumindo, João Pessoa foi decisiva para esse desfecho em termos de governador para o segundo turno. Bora ver agora como os campinenses votaram para governador aqui ontem. A gente tem aí Pedro Cunha Lima em primeiro lugar na votação apenas em Campina Grande. A gente fatiou aí para vocês entenderem, 35,40% dos votos para Pedro Cunha Lima. Nilvan Ferreira ficou em segundo lugar aqui em Campina Grande, teve 24,60%, o que equivale a 54 mil votos. Veneziano ficou em terceiro lugar e o atual governador João Azevedo ficou em quarto lugar. E aí a gente já vê um cenário diferente, né, Ari? Da Paraíba, trazendo aqui para Campina Grande, a gente pode falar aí que Nilvan se destacou bem, não foi? Isso. Primeiro, o candidato Pedro Cunha Lima, ele vinha colado em Campina Grande nas pesquisas, as famosas pesquisas para consumo interno. Havia uma aproximação muito grande de Pedro Cunha Lima com as intenções de voto para Nilvan e Veneziano em Campina Grande. Nessa reta final, Pedro também conseguiu descolar dos outros concorrentes. A votação de Campina Grande de Nilvan surpreendeu, é o batismo dele em termos de eleições aqui em Campina Grande, e a avaliação é de que ele conseguiu
colar bem a imagem dele à imagem do presidente da República aqui em Campina Grande. A votação do veneziano em Campina foi, a gente pode dizer, decepcionante, até porque é o berço eleitoral dele e ficou muito distante da intenção de votos para o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que a gente vai ver mais à frente. E João Azevedo teve um desempenho pífio em Campina Grande e eu até arrisco dizer, até algumas semanas atrás, nas pesquisas internas, a intenção de votos para João Azevedo ainda era bem inferior ao que ele obteve nas urnas neste domingo. Você acha que em alguma medida Lula ter apoiado, né, ali de certa forma subjetiva João e ter apoiado de forma declarada veneziano atrapalhou isso? Olha, atrapalhou o veneziano? Eu acho que não teve maior interferência, pelo menos em termos de Campina Grande, porque a gente falou muito aqui no ITN dessa pauta quase que monotemática de dois candidatos, João e veneziano, discutindo quem estava mais próximo de Lula. Isso. Teve batalha judicial entre João e veneziano para discutir quem podia ou não usar a imagem de Lula na campanha. No caso de Nilvan Ferreira, ele estava sozinho, era identificadamente o único candidato incondicionalmente aliado do presidente Bolsonaro na Paraíba. Pedro Cunha Lima foi uma situação atípica, resolveu ficar fora, pelo menos nesse primeiro turno, da polarização entre Lula e Bolsonaro e seguir a opção partidária nacional, que foi Simone Tebet, fruto da aliança MDB, PSDB e Cidadania. Só para a gente completar esse comentário, Ari, como você gosta de trazer os pensamentos, né? Acho que vale a gente falar do santo de casa não obra milagre, né? Que é sempre muito isso. João Azevedo é de João Pessoa, né? Não ganhou em João Pessoa. Nilvan Ferreira é natural de Cajazeiras, para quem não sabe. E aqui a gente tem os dados de Cajazeiras. Por lá, João Azevedo ficou em primeiro lugar, seguido por Veneziano Vital, e Nilvan em terceiro lugar. Então, só Pedro Cunha Lima que nessa história conseguiu aí ter uma boa colocação na sua cidade natal, né? Exatamente. Apesar de boa parte do discurso dos adversários era de que ele não tinha muita identificação, muita vivência em Campina Grande. Olha aí. Mas a cidade não assimilou esse discurso, pelo menos é o que a urna mostra. Isso aí. Pessoal, o governador João Azevedo, do PSB, candidato à reeleição, obteve o primeiro lugar no primeiro turno das eleições e vai disputar o segundo turno com Pedro Cunha Lima, como a gente mostrou. E vamos ouvir agora o que é que o governador disse ontem à noite. Essa grande vitória que nós tivemos nesse primeiro turno foi exatamente graças à militância do 40. As pessoas que pela Paraíba toda passaram a mensagem, conseguiram conversar com cada parente, com cada vizinho, com cada amigo, para dizer que esse projeto era mais importante. Tanto é assim que nós conseguimos ter essa vitória extraordinária no primeiro turno. Vamos lá. O segundo é só 3 semanas para a gente consolidar isso de vez. Um abraço. E o deputado federal Pedro Cunha Lima também fez pronunciamento ontem após o resultado do primeiro turno. Vamos acompanhar o que ele disse. Momento de muita emoção, eu me confesso muito sensibilizado, muito obrigado por tanta confiança em mim, na nossa postura, nas nossas ideias, por fortalecer uma esperança, uma crença que se move. O que acontece é um movimento de mudança pelo nosso estado e carregar essa responsabilidade nos move para fortalecer um sonho e cuidar melhor da Paraíba a partir do ano que vem. Muito obrigado a cada um. Vamos dar sequência. Agora a gente dá sequência para intensificar a luta. Ari, vamos seguir para a gente até fechar essa parte de governador para poder seguir para os outros cargos. Como é que vai ser esse trabalho para tentar reunir aí esforços para garantir uma vitória de segundo turno? Resumindo, para quem está mais fácil? Simplificando, João Azevedo tem uma tarefa muito clara: melhorar o desempenho de João Pessoa e melhorar sobremaneira, radicalmente, o seu desempenho em Campina Grande. É essa a fórmula, não tem muito mistério. Pedro Cunha Lima, o desafio é tentar aglutinar as oposições para o segundo turno, ou seja, atrair os apoios de Nilvan e Veneziano. Perfeito. Olha aí. Pessoal, a gente vai agora para a primeira pausa do ITN de hoje e daqui a pouco a gente detalha como os paraibanos votaram para presidente e senador. E ainda a lista dos deputados estaduais e federais eleitos aqui no estado. Não sai daí, o ITN volta já. 6h26, estamos de volta com o seu ITN, agora para conferir o resultado geral para presidente da República no primeiro turno aqui na Paraíba. Vamos ver aqui na tela?
Olha aí como votaram os paraibanos para presidente. O ex-presidente Lula teve 64,21% dos votos, 21% dos votos, o que equivale a 1.554.000 votos. O presidente Jair Bolsonaro teve 29,62%, o que equivale a 717.416 votos. E ainda, Ciro Gomes em terceiro lugar, com 3,15%, seguido em quarto lugar por Simone Tebet, que teve 2,36% dos votos na Paraíba de uma forma geral. E uma coisa que surpreendeu muito, pessoal, foi a votação do ex-presidente Lula aqui na Paraíba, e a gente tem até um mapa, inclusive, para mostrar a vocês. Olha só como é que ficou a situação aqui na Paraíba. Lula venceu em todos os 233 municípios paraibanos e ficou aí com 64,21% de todos os votos dos paraibanos. E a gente também tem os dados da votação para presidente aqui em Campina Grande, que foi mais um fato surpreendente. Porque na última eleição, principalmente, né, Ari? O presidente Jair Bolsonaro tinha tido um destaque muito grande, né? Lula sempre ganhou em Campina Grande. O PT é que não ganhava em Campina quando Lula não estava na disputa. Bem lembrado. Então, na última eleição, que foi de Bolsonaro contra Fernando Haddad... Bolsonaro ganhou em Campina Grande. Com folga. Agora, quando Lula estava em disputa, sempre ganhou em Campina. Outra coisa interessante, Ari, é que em Campinas, Ciro passou Tebet, né? Em Campina e na Paraíba. É um dado interessante para a gente. Diferente do que aconteceu no cenário nacional. É um sintoma também de que aqui o próprio partido de Simone não abraçou a campanha dela aqui na Paraíba, né? Verdade. Isso é sintomático. Exatamente, que era o partido de veneziano, né? Exatamente. Perfeito. E a gente tem, só um detalhe bem rapidinho, Paulo, 49% do eleitorado de Campina votou em Lula, 42% em Bolsonaro, e aí essas fatias menores para Ciro Gomes e Tebet, mas ficou assim... É claro que um cenário um pouco mais apertado, mas Lula vencendo aqui em Campina Grande, que realmente surpreendeu muita gente. Bem discrepante do quadro geral da Paraíba. E para esse segundo turno, o que você acha que o campinense vai fazer, Ari? Olha, vai aguardar a movimentação aí, vai depender muito dos candidatos ao governo do Estado. Tudo indica que o candidato Pedro Cunha Lima será levado a fazer a opção por Jair Bolsonaro, coisa que ele evitou no primeiro turno, mas agora são duas alternativas. E vai divergir de Tebet, talvez, né? Caso ela apoie Lula. Aguardar também qual vai ser a posição nacional do PSDB em relação ao segundo turno das eleições presidenciais. Pedro tem uma situação muito delicada, que é compatibilizar a situação de Nilvan, bolsonarista, veneziano, lulista. A polarização que ele não queria. A polarização que ele não queria vai ter que fazer a opção agora. O melhor cenário para Pedro Cunha Lima, eu encerrei o programa sábado especial dizendo: o melhor cenário para Pedro é não ter segundo turno para presidente, mas vai ter. Pois é. Agora vai ter que se definir e o eleitorado vai cobrar, né? Exato. Com certeza. E Felipe, Paulo e telespectadores, seria muito complicado para Pedro eventualmente ficar à margem da eleição presidencial, né? Ele poderia sofrer um boicote dos eleitores bolsonaristas, por exemplo, e a Paraíba registrar um fenômeno de, eventualmente, uma candidatura de segundo turno a governo do Estado perder para votos brancos e nulos. Sim. Seria uma hipótese. Vamos ver como ficaram os números da votação para presidente da República na Paraíba? Não foram esses que a gente viu agora. A gente acabou de soltar aí, verdade. Então agora a gente vai ver como ficaram os números das eleições, então, para deputados. Vamos acompanhar? Não, para o Senado agora. Para o Senado. O pessoal está dizendo aqui, vamos chamar logo o Senado. Ok, então. Colocar aqui na tela e daqui a pouco vamos para os deputados. A gente tem aí, Efraim Filho teve 30,82% dos votos, o que equivale a 617 mil votos, e um cenário que a gente vinha mostrando, né, Ari, desde a semana passada, muita discussão sobre como o paraibano ia votar, se Efraim, em Poliana Dutra ou no ex-governador Ricardo Coutinho. Foi surpresa, Ari, para você? Olha, antes de qualquer coisa, registrar a obstinação de Efraim Filho, que há mais de um ano está obstinado a ser eleito senador da Paraíba. A decisão da ministra Carmen Lúcia de trancar mais uma porta para Ricardo Coutinho na última semana desencadeou um movimento de voto útil pró-Poliana. O voto de Ricardo Coutinho, que seria originário de Ricardo Coutinho, um voto útil para a candidata Poliana. Comentamos isso aqui no ITN na semana passada.
esse movimento efetivamente existiu, mas não ao ponto de conseguir confrontar-se com a intenção de votos de Efraim Moraes. Essa questão do Senado, eu vou pontuar um aspecto interessante adicional. Os votos em branco e nulos em Campina Grande foram em torno de 100 mil votos. É muita coisa a votação para deputado federal e para senador, brancos e nulos em Campina Grande, um número muito expressivo. E agora a gente vai ver, né, o que Efraim falou logo depois de ser eleito senador aqui na Paraíba. Do fundo do meu coração, eu vou entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. Esse é meu compromisso, minha vontade. E agora a gente confere como ficou a bancada paraibana na Câmara Federal. Tem arte aqui pra gente na tela do ITN. Vamos lá, primeiro lugar, o mais votado na Paraíba, Hugo Mota, do Republicanos, seguido por Agnaldo Ribeiro, do Progressistas, Cabo Gilberto Silva, Mercinho Lucena, Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande, Murilo Galdino, do Republicanos, Wellington Roberto, do PL, Rui Carneiro, do PSC, Wilson Santiago, Republicanos, Gervásio Maia, do PSB, Doutor Damião, do União Brasil e Luiz Couto, do PT. Esses são os 12 deputados federais eleitos nessa eleição aqui na Paraíba. Ari, dois destaques. Sim. 3 debutantes aqui na Câmara Federal. Mostra pra gente. Murilo Galdino, do Republicanos, tem também o Cabo Gilberto e o outro, o Mercinho Lucena, filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. 3 novidades aí na Câmara Federal e 5 mudanças, né? Porque além disso estão voltando à Câmara Federal o deputado Luiz Couto e Romero Rodrigues está voltando. Então, 7 reeleições, 2 retornos e 3 batismos aí na Câmara Federal. E outra que a gente tem que destacar, né, Poli? Nenhuma mulher entre as eleitas Nenhuma para a Câmara Federal. representatividade feminina. Ari, o que aconteceu na sua opinião? É uma cultura ainda que tem, os partidos não tinham candidaturas em potencial para entrar nessa corrida eleitoral. A gente tem a deputada Edna Vanderlei, da atual Edna Vanderlei não, Edna Henrique, da região de Monteiro, que resolveu não disputar a reeleição. Sim. Ela tem mandato atual, mas optou por não concorrer à reeleição. Pois é. E o deputado federal mais votado da Paraíba foi Hugo Mota, do Republicanos. Ele faz parte do grupo de 7 candidatos que foram reeleitos aqui no estado. Hugo Mota foi reeleito neste domingo com 158.171 votos. Sentimento de alegria, de certeza que estamos no caminho certo. É o reconhecimento ao trabalho que temos procurado desempenhar na Câmara dos Deputados, na certeza de que estamos no caminho certo, de apresentar um resultado desse trabalho ao povo paraibano, e é dessa forma que nós vamos seguir para representar agora esses mais de 158 mil paraibanos que renovaram o nosso mandato e apostaram no nosso nome. A minha palavra hoje é de gratidão a Deus, primeiramente, e ao povo da Paraíba por me conceder essa expressiva votação. Já o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSC, foi o mais votado aqui na cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 69.692 votos aqui na cidade. Foi eleito com mais de 114 mil votos em todo o estado. Vamos ver o que ele falou. Uma avaliação muito positiva, né? Só teve motivo assim para agradecer a Deus a confiança do povo da Paraíba, de forma assim especial Campina Grande. Acho que foi da história a maior votação que um deputado federal obteve na cidade. Então eu sou muito grato a Campina e claro que naturalmente vou trabalhar pela Paraíba inteira, destinando recursos, ajudando os municípios, mas também, sobretudo, debatendo temas importantes no Brasil, não é? Eu acho que a Câmara Federal tem essa repercussão nacional e eu sou consciente da minha responsabilidade. Eu fui deputado federal já no ano 2011, 2012, mas era assim, muito mais jovem, e eu acho que aprendi muito, até por conta da passagem também na Prefeitura de Campina. O Executivo também nos traz alguns ensinamentos e a gente vai agora usar um pouquinho do aprendizado no Legislativo e também da experiência acumulada no Executivo. Eu acho que em função disso dá para a gente fazer um mandato muito bom em favor de todo o povo. O Ari, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse resultado de Romero e do federal em geral.
Olha, federal, destaque para os republicanos. O partido passa a ser a grande legenda na Paraíba. Elegeu 3 deputados federais e 8 deputados estaduais. E em todas as rodas políticas hoje já se observa o deputado Hugo Mota como potencial candidato a senador nas eleições de 2026. Romero Rodrigues teve uma expressiva votação em Campina Grande, beirando aí os 70 mil votos, passa a ser uma liderança regionalizada, porque ele foi bem votado em toda a região do compartimento da Borborema. E como até eu acho que você tinha falado, Ari, logo no comecinho, já acho que uns 2 meses atrás, você tinha falado sobre essa força dos republicanos, que estava querendo saber para qual chapa iria, né, era do governo do estado, porque realmente tinha um tempo bom de guia, né? E agora com essa votação... o grande vencedor da eleição proporcional, o Partido Republicano. Agora, muitos candidatos, sobretudo nesse federal, tiveram uma votação muito expressiva, né? O que deixa a gente confuso com relação à representatividade. Fica logo ali na suplência, foi super bem votado, mas não representa o povo. Na verdade, são estratégias eleitorais que são escolhidas, alguns são beneficiados da estratégia, outros não são. A gente pode citar o caso concreto do suplente deputado Leonardo de Gadelha. Ele foi bem mais votado que o deputado Luiz Couto, mas nos arranjos das coligações, o deputado federal Luiz Couto está voltando para a Câmara Federal. Pois é, Leonardo Gadelha ficaria entre ali o 11º colocado, né? Mas acabou que entrou o doutor Damião e Luiz Couto. Ainda nessa vaga ele foi aí para primeiro suplente. Agora a gente confere os eleitos para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Vamos ver aqui na tela todos os nomes para você. Deputados estaduais, são 36 no total, pessoal, então vou citar só os nomes, certo? Adriano Galdino, em primeiro lugar, atual presidente da Assembleia Legislativa na Paraíba, seguido por Valber Virgulino, Felipe Leitão, Fábio Ramalho, Eduardo Carneiro, Wilson Filho, Michel Henrique, João Paulo, Chico Mendes, Tanilson Soares, Tião Gomes, Júnior Araújo. A gente tem mais uma tela seguindo a lista dos deputados estaduais eleitos aqui na Paraíba. Segue doutora Jane Panta, Márcio Roberto, Francisca Mota, doutora Paula, João Gonçalves, Daniele do Vale, Caio Roberto, Galego de Souza, Tassiano Diniz, Jutaí Menezes, Camila Toscano, Cida Ramos. A gente tem mais uma tela para mostrar para vocês. Hervásio Bezerra, Branco Mendes, Chió, George Moraes, Anderson Monteiro, Inácio Falcão, Dr. Romualdo, Tovar, Dr. Eduardo Brito, Luciano Cartacho, Gilbertinho e, por último, Sargento Neto. Ari, muitas caras novas aí nessa lista? Muitas caras novas e, em termos de bancadas, a principal é a do Republicanos, eu mencionei há pouco, são 8 deputados federais na próxima legislatura, a partir de fevereiro. O partido do governador, PSB, fez 6 deputados estaduais e o PP fez 4 deputados estaduais. Uma coisa que vou tratar aqui de passagem, a gente pode mais à frente abordar esse assunto noutra edição do ITN, é a pulverização de candidatos votados em Campina Grande. Muita gente com pouca identificação com o cotidiano da cidade, mas que foi muito bem votado. Sim. Milhares de votos obtidos em Campina Grande. E a gente vê isso até para vereador, né? E ainda sobre Campina, o deputado estadual que recebeu mais votos foi Sargento Neto, com 15.138 votos na cidade e 20.602 votos em todo o estado. Exatamente. Expressiva essa votação. E o ex-prefeito de Lagoa Seca, Fábio Ramalho, do PSDB, é o novato mais votado na Assembleia Legislativa da Paraíba, com mais de 48 mil votos. Ele foi 4º lugar geral, atrás apenas de 3 veteranos, Adriano Galdino, Valber Virgulino e Felipe Leitão. Vamos ver o que ele falou depois dessa eleição. Eu acredito que o que muda a vida das pessoas é a gestão, não é apenas uma política. E graças a Deus pela gestão que nós fizemos aqui em Lagoa Seca, por ter saído com mais de 94% de aprovação, as pessoas entenderam que o nosso pensamento é outro, é fazer um diferencial no parlamento estadual e, se Deus quiser, pedindo a Deus muita sabedoria para que a gente possa, a partir de fevereiro, fazer algo diferente para a sociedade paraibana. É isso, Ari. Mais alguma consideração final sobre esse dia de ontem? Só lembrar que a gente amanhã fica devendo uma palavra do Sargento Neto, Sargento Neto, eleito aqui em Campina Grande. A gente
tenta trazer na edição da manhã do ITN, ele tem uma particularidade, ele mora num sítio, né? E depois que vai para o sítio se isola, ninguém consegue conversar com ele. Errado não tá, né? Deve estar comemorando lá no sítio, Pois é. perto de Boqueirão, né? Que ele gosta de conferir o volume lá do açude. Exatamente. Obrigada. Ari, pelas informações. Até E claro amanhã. que durante toda a semana a gente vai detalhando os outros números. E já né? gravou Ideia Livre hoje especial, né? Exatamente, a gente vai comentar sobre essa eleição no Ideia Livre desta terça-feira. E só lembrar, guia eleitoral já começa sexta-feira que vem no segundo turno. Eita, começa tudo de novo do zero. Obrigada. Obrigado pelas Boa noite. informações, Ari.